Então vamos acompanhar agora algumas notícias que mostram quão perto nós estamos desses cumprimentos, dessas profecias. Nós temos então aí à esquerda o vice-presidente do Trump, o J.D. Vance, e ao lado direito o presidente Donald Trump. Então nós temos aí um católico praticante apertando a mão de um protestante. O Trump, ele se considera presbiteriano. Então nós temos aí o catolicismo e um protestante. E olha só, na época de campanha do Trump, que os noticiários falavam: Donald Trump se torna o escolhido dos evangélicos americanos. Os evangélicos que veem Trump como enviado de Deus e Salvador. Então perceba que os evangélicos, por isso que o Trump ele tem uma dívida e uma gratidão para os religiosos. Ele foi escolhido, colocado como escolhido de Deus por eles, para cumprir uma missão. E olha só como que o J.D. Vance ele é um praticante, um católico praticante. Como foi a reunião do Papa Francisco com o J.D. Vance, vice de Trump, um dia antes de morrer. Então ele foi visitar o Papa, um dia antes do Papa Francisco falecer. Então perceba o zelo que ele tem. E depois nós tivemos a eleição de Robert Francis Prevost, que é o Papa Leão XIV, que é o primeiro Papa americano da história. É o primeiro Papa da América do Norte, porque o Papa Francisco ele era da América do Sul. Então nós temos pela primeira vez na história um Papa da América do Norte. E o Papa Leão ele disse o seguinte, que o tempo presente é de diálogo e de construção de pontes. Então imagina aquela imagem do mapa que eu coloquei para vocês aqui, uma ponte sendo ligada lá do Vaticano aos Estados Unidos. É isso que vai acontecer. Mas e o que nós temos de mais atual? No dia 1º de abril, nós tivemos uma notícia interessante sobre esse Jonathan Berry. Mas deixa eu falar para vocês aqui, ele é um advogado que no projeto 2025, ele escreveu ali a seção de trabalho. E ele escreveu na página 589, eu traduzi aí na parte direita, o seguinte: o descanso sabático. Deus ordenou o sábado como um dia de descanso. E até muito recentemente, a tradição judaica cristã buscava honrar esse mandamento por meio da regulamentação moral e legal do trabalho nesse dia. Além disso, um dia de folga compartilhado possibilita que famílias e comunidades desfrutem de tempos livres juntas, em vez de como indivíduos automatizados. E proporciona um ritmo de vida mais saudável para todos. Infelizmente, esse dia de descanso comunitário se desgastou sobre as pressões do comunismo e do secularismo, especialmente para trabalhadores de baixa renda. E olha o que ele diz, lembra que a irmã falou do Congresso, olha só. O Congresso deveria incentivar o descanso comunitário, alterando a lei de normas trabalhistas justas, para exigir que os trabalhadores recebam 1h30 pelas horas trabalhadas no sábado. Esse dia seria, por padrão, domingo, exceto para os empregadores com observância religiosa sincera de um sábado em um horário diferente. Por exemplo, do pôr do sol de sexta-feira ao pôr do sol de sábado. A obrigação seria transferida para esse período. Locais de culto, na medida em que possam ter funcionários cobertos pela lei de trabalhistas justas, e empregadores legalmente obrigados a operar 24 horas por dia, como hospitais e socorristas, estariam isentos, assim como trabalhadores isentos de horas extras. Então perceba aí, ele fala sobre a lei de descanso. O que ele está querendo dizer aqui? Ele está pedindo ao Congresso para o Congresso colocar a lei do descanso, que ele coloca dentro da lei de normas trabalhistas justas. E o interessante é que o projeto 2025, você não acha esse PDF com esse nome, tá? Esse projeto está com outro nome, mas se você escrever projeto 2025, você vai ouvir falando muito sobre ele, mas você consegue achar também o projeto na internet, ele é bem extenso. Então perceba só, esse projeto foi escrito por nacionalistas cristãos que querem devolver os Estados Unidos para Cristo. Então perceba que aqui tem uma lei dominical. E no princípio, nós sabemos que a lei dominical ela vai ser lei de descanso. Que aí o outro pode descansar no dia dele. Só que quando ela passar a ser de adoração, aí o domingo ele vai ter que ser observado por todas as religiões. E aí depois nós vamos ver
a próxima fase, que vai ser a fase do decreto de morte. Então olha só que interessante, no dia 1º de abril de 2025, o Trump ele nomeou Jonathan Berry como advogado trabalhista. No princípio, o Donald Trump ele falou que ele não ia seguir o projeto 2025, mas ele tem uma gratidão pelos evangélicos, que ele entende que foram eles, os religiosos, que colocaram ele no poder. E agora ele começou a seguir esse projeto. Olha só que interessante, eu traduzi aqui para ficar melhor. Olha o que a notícia fala. O presidente Trump nomeou Jonathan Berry como advogado trabalhista do Departamento do Trabalho, DOL. Ser confirmado, Berry será o diretor jurídico do DOL e terá, isso aqui é interessante, irmãos, a autoridade independente para iniciar ações judiciais para fazer cumprir mais de 180 leis trabalhistas federais, incluindo a Lei de Normas Trabalhistas Justas e a Lei de Segurança e Saúde Ocupacional. Então veja aqui, irmãos, se for confirmado, Berry ele vai ter independência e vai aplicar 180 leis trabalhistas federais e as justas, que dentro delas está a lei dominical que eu li para vocês lá no projeto 2025. Se você lembrar aqui, nós sabemos que nos Estados Unidos existem as Blue Laws, as leis azuis. E tem estados que têm as leis azuis, que são as leis dominicais. Mas nós não temos uma lei federal. Esse camarada, se ele for eleito, a lei de descanso ela já vai estar em âmbito federal. A profecia está se cumprindo. E ele disse, o Congresso, lá na lei, lá no projeto 2005, o Congresso deveria, e agora ele está sendo nomeado pelo Trump. Isso é o que nós temos de mais atual, sobre o andamento, como as coisas estão acontecendo. Então nós temos um vice-presidente nos Estados Unidos católico, praticante, o presidente Trump como protestante, nós temos um papa americano da América do Norte, e nós temos agora um advogado que tem a ideia, né, que tem ali o propósito, perdão, de colocar as leis trabalhistas justas dentro dela, a lei dominical. Então isso é um ponto da profecia. Nós precisamos estudar. Eu não estou vendo muito as pessoas pregando mais a Novo Tempo praticamente sozinha em alguns canais. Mas quando eu entrei na igreja, eu entrei na igreja adventista, eu fiquei apaixonado pelas profecias bíblicas. E eu preguei bastante tempo as profecias, depois eu parei de pregar. E Deus apareceu para mim em um sonho, me chamando, perguntando se eu ia pregar as profecias dele. E eu acordei e a voz de Deus grave ficava estralando na minha orelha. Depois eu me deitei novamente, voltei na mesma cena e Deus perguntou se eu ia continuar pregando, se eu ia pregar as profecias dele, sim ou não. Então Deus ele tem pressa. E tudo o que aconteceu naquele sonho, estou só resumindo aqui, se confirmou no decorrer da semana. Deus falou comigo, ele veio falar comigo. E Deus tem urgência para nós pregarmos as profecias dele. É por isso que eu estou gravando esse vídeo. Porque Deus me chamou. O diabo ia tentar tirar minha vida. Eu fui para o hospital. É uma experiência que eu tenho, um testemunho que eu tenho, que eu contei em um vídeo, mas eu tenho que gravar ele melhor em outro. Mas eu quero dizer para você o seguinte, não é só porque Deus apareceu para mim em sonho, mas Deus está chamando todos os servos dele para estudar, para pregar as profecias.